Todos sabem que o Corinthians é um dos maiores clubes do Brasil. Fundado em 1910, beirando 114 anos de história, com muitos títulos, e possui a segunda maior torcida do país, com mais de 30 milhões de torcedores. São anos de muitos títulos, glórias e alegrias, mas claro, como todos os clubes do mundo, nem sempre foi assim. Um título específico tirou esse rótulo do Corinthians como um clube apenas do estado de São Paulo, para conquistar o Brasil e se tornar um dos grandes clubes. Vamos relembrar um pouco do primeiro título brasileiro do Esporte Clube Corinthians Paulista. A democracia corintiana foi um movimento inovador no futebol brasileiro, liderada pelos jogadores do Corinthians durante o início dos anos 80. Esse período foi marcado por uma abordagem democrática e participativa na gestão do clube, contrastando com a estrutura tradicionalmente hierárquica dos clubes de futebol. O movimento teve início em 1981, sob a liderança de jogadores notáveis como Sócrates, Vladimir, Casagrande e Zeno, que buscavam dar aos jogadores uma voz mais ativa nas decisões administrativas do clube. A democracia corintiana promovia a participação dos atletas na tomada de decisão sobre contratações, táticas, salários e outros aspectos relacionados ao futebol e à gestão do clube. Um dos símbolos mais visíveis dessa abordagem foi a criação de uma bandeira com os dizeres "ganhar ou perder, mas sempre com democracia", destacando o comprometimento dos jogadores com a participação democrática e o respeito às opiniões de todos. Apesar de ter sido uma experiência única e inovadora, a democracia corintiana teve um período relativamente curto, encerrando-se por volta de 1984. Mesmo assim, deixou um legado significativo, inspirando discussões sobre a democratização no esporte e influenciando mudanças nas estruturas administrativas de alguns clubes brasileiros. O movimento também contribuiu para a construção da imagem do Corinthians como um clube que valoriza a participação e a voz dos jogadores em sua trajetória. E a democracia corintiana foi formada praticamente no começo de 82, não tinha nome. O Adilson Monteiro Alves só falava: eu tenho um modo diferente eu quero propor para vocês um modo diferente e tal de lidar com o futebol. Aos poucos nós fomos percebendo que a gente começou a ter liberdade, a gente participava de coisas políticas fora do clube, dentro do clube. Nós começamos a coisas mínimas, assim, discutir concentração, se era boa, se não era. Nós decidimos que os casados não precisavam concentrar, só os solteiros. Aí eu e o Magrão começamos a tomar cerveja dentro do clube, depois de treino. Aí os caras vinham e falavam assim: pô, que é isso, tomando cerveja dentro do clube? Né? Os associados meio estranhos, aqueles conselheiros conservadores estranhos, a gente tomando cerveja. Aí o Magrão falou assim: tá, vocês não querem que a gente tome cerveja aqui? Vocês acham mal? Beleza, eu e o Casão, nós vamos sair e vamos tomar no bar do outro lado da esquina. Qual que é melhor? A gente tomar lá fora ou tomar aqui dentro, tranquilo, que vocês estão vendo o que está acontecendo? Se vocês não quiserem, beleza, nós vamos em qualquer bar aí fora e toma. E aí eles foram se acostumando com esse hábito. É claro que no futebol, tudo funciona quando o time ganha. E o nosso time jogava pra caramba, era muito bom e ganhava um jogo atrás do outro, jogando bem. E a democracia foi crescendo até um debate na PUC que o Juca falou assim: pô, então vocês estão fazendo uma democracia do Corinthians? E aí o Washington Oliveira estava lá, sacou o negócio e falou assim: porra, democracia corintiana. E aí surgiu o nome. O Corinthians se enfraqueceu depois de 1985 e começou a investir nas categorias de base para tentar frear o sucesso do seu principal rival, que era o São Paulo, que conquistaria em 1986 o título do Campeonato Brasileiro. Em 1988, o clube conseguiu montar um time de jovens promissores que ajudaram o Corinthians a conquistar o Campeonato Paulista daquele ano. O goleiro Ronaldo e o zagueiro Marcelo de Jean eram alguns dos garotos que começavam a demonstrar uma personalidade e segurança com a camisa alvinegra, além dos meio-campistas Wilson Mano e Márcio, e o atacante Viola. Naquela decisão estadual, o Corinthians quase perdeu o caneco por culpa de um jogador que não tinha pinta nenhuma de atleta, mas que decidia jogos com muito talento e capacidade exuberante de marcar golaços em cobranças de faltas e de bicicleta, o craque Neto.
Em 1989, o Corinthians decidiu buscar no rival Palmeiras aquele mesmo Neto que brilhara em 1988 com a camisa do Guarani e contratou o meia, que seria um divisor de águas no Parque São Jorge. Já sem Viola, emprestado ao pequeno São José e depois ao Olímpia. O time conseguiu repor a peça de ataque com a chegada de Tupanzinho e trouxe do Novo Horizontino, vice-campeão paulista de 1990, o técnico Nelsinho Batista, que teria como desafio dar à equipe um padrão de jogo consistente e que pudesse ter sucesso no Brasileirão, que estava para começar. Nelsinho Batista formou uma equipe de jogadores aguerridos e que tinha na força de vontade e na raça os pontos fortes para encarar qualquer adversário. No sistema defensivo, Ronaldo garantia a segurança no gol com muita elasticidade, defesas maravilhosas e muita personalidade, gritando, cobrando e posicionando seus zagueiros, o eficiente Marcelo de Gian e o esforçado Guinei. E nas laterais, Gibe e Jacenir sabiam apoiar o ataque, mas tinham a marcação seus pontos fortes. Do meio para frente, Márcio e o Sumano eram carrapatos que tocavam bem e davam a proteção para que o craque do time, Neto, pudesse resolver a parada do jeito que fosse, de falta, de longe, de bicicleta, com dribles e até mesmo de cabeça. Quando ele não resolvia, o pequenino Tupanzinho aparecia para guardar, além dos pontas Fabinho e Mauro. O atacante Paulo Sérgio era outro que podia agregar ao ataque, com presença aérea e grande visão de jogo. Pronto, com o time formado, era hora de tentar um bom papel no Campeonato Brasileiro, que tinha o São Paulo de Telê e Raí como franco favorito. Na primeira fase, pertencente ao Grupo A, o começo do Coringão não foi lá aquelas coisas. 2 derrotas nos 2 primeiros jogos, 3-0 para o Grêmio e 1-0 para o Cruzeiro. Vicente Matheus trocou o técnico por Nelsinho Batista e a coisa mudou. A vitória ainda não viria na rodada seguinte, que foi um 0-0 contra o Vitória, mas abriu uma sequência de 6 vitórias e 2 empates na primeira fase. A primeira vitória do Timão foi justamente contra o Palmeiras, por 2-1 na quarta rodada. Na sequência acima, ainda destaca-se a vitória contra o Flamengo no Maracanã, também por 2-1. E dentro dessa campanha, uma figura ia se tornando destaque na equipe, Neto, que com gols importantes entrava cada vez mais na graça da torcida. Com a vitória valendo 2 pontos na época, o Corinthians acumulou 14 pontos e terminou a primeira fase na segunda colocação, atrás apenas do Atlético Mineiro. Se a primeira fase o Corinthians alegrou a fiel com uma bela campanha, o mesmo não se pode dizer da segunda fase. Acumulando 4 empates, 2 derrotas e apenas 1 vitória nas primeiras 7 rodadas, o time via a classificação ir escapando entre os dedos. Mas uma vitória foi crucial para a classificação, justamente contra um dos melhores times do campeonato, 3-1 contra o Atlético Mineiro em pleno Mineirão. Na última rodada, uma tragédia no Pacaembu, derrota por 3-0 para o Internacional, o que fez com que o Corinthians dependesse de outros resultados para se classificar. E um desses aconteceu. Graças à vitória da Portuguesa contra o Goiás, o Corinthians conseguiu a classificação para as quartas de final. A classificação geral após as 2 fases foi Grêmio em primeiro, Atlético Mineiro em segundo, Bahia em terceiro, São Paulo em quarto, Santos em quinto, Bragantino em sexto, Corinthians em sétimo e Palmeiras em 8º lugar. Vieram então as quartas de final, e logo de cara o embate entre jogadores e diretoria. Cientes de sua força dentro do Pacaembu, os jogadores queriam jogar no estádio municipal, enquanto que a diretoria, pensando na renda, queria levar o jogo para o Morumbi. Após uma reunião capitaneada por Neto, a vontade dos jogadores prevaleceu. O primeiro jogo ocorreu no dia 24 de novembro, no estádio do Pacaembu. Logo aos 15 minutos de jogo, o time mineiro abre o placar e deixa a fiel mais tensa. O placar permanece inalterado até os 30 minutos do segundo tempo. Foi aí que a estrela de um dos maiores ídolos da fiel começou a brilhar. Neto empata de cabeça e faz a festa da torcida. Mas Neto ainda guardava mais alegrias naquele dia. A 5 minutos do fim, Neto aproveita um vacilo na zaga atleticana e vira o jogo, levando a fiel ao delírio. Muitos apontam esse jogo como a maior atuação de Neto com a camisa alvinegra. Com a vantagem ao seu favor, o alvinegro foi ao Mineirão e segurou o empate em 0-0. O passo seguinte era passar pelo Bahia na semifinal. Novamente, o Corinthians estava em desvantagem e precisava vencer para se classificar. Como na fase anterior, novamente houve um embate entre jogadores e diretoria sobre o local do jogo e mais uma vez a vontade dos jogadores falou mais alto. E num Pacaembu lotado, mais uma vez a fiel sofreu na noite de 6 de dezembro, uma quinta à noite.
Novamente o Corinthians sai atrás do placar, sofrendo gol de falta logo aos 2 minutos de jogo. 10 minutos depois, o Coringão empata, com um gol contra o Paulo Rodrigues, após cobrança de escanteio cobrado pelo Neto. No segundo tempo, mais uma vez ele, Neto, faz o gol da vitória, do jeito que ele mais gostava, de falta. A Fiel vai ao delírio no Pacaembu, uma das noites mais memoráveis na história do clube. Em Salvador, o time usou a mesma receita de Retran, que voltou com a vaga garantida ao empatar em 0-0. O goleiro Ronaldo pegou tudo nesse jogo, em uma das melhores atuações pelo Corinthians. Na final iria pegar o São Paulo, depois de 14 anos. O Corinthians decidia mais um título nacional, desta vez para ganhar. Bem, e na final, no primeiro jogo decisivo, outra vez o talento de Neto decidiu. Logo aos 4 minutos, ele cobrou uma falta na medida para o Wilson Mano fazer 1-0. Com méritos, o Timão segurou a vitória, ainda perdendo várias oportunidades de liquidar a fatura já no primeiro jogo. E foi para a finalíssima no domingo, precisando apenas de um empate. O Corinthians entrou em campo no dia 16 de dezembro para se sagrar campeão brasileiro pela primeira vez em sua história. Mesmo precisando de um empate, o Corinthians segurou o ímpeto tricolor lá atrás, enquanto que lá na frente, após bela tabelinha com Fabinho, Tupanzinho marca de carrinho um dos gols mais importantes da história do clube. Viu, amigo? O Zico tem razão. Neto, Tupã, Fabinho tá lá como comandante. Agora já tá mais pela ponta. Vamos ver o Fabinho. Bom lance do Fabinho. Bom lance do Fabinho. Tupanzinho, Fabinho fechou. Grande, entre as pernas. Fabinho, olha o gol, olha o gol! Gol! O Corinthians não era mais um time regional. Com muita raça e mesmo sem muitas estrelas, aquela equipe havia entrado para a história alvinegra. Campeão pra valer! Corinthians, a festa é toda sua! O título brasileiro de 1990 não é apenas um marco na história esportiva do Corinthians, mas também reflete a herança e a influência duradoura da democracia corintiana no clube. Essa conquista é lembrada não apenas pelos resultados em campo, mas também pela cultura participativa que ajudou a definir o caráter único do Corinthians. Aqui tem